Vamos continuar falando sobre dualismo, as suas influências no cristianismo até os dias de hoje, e tentarmos compreender de um modo melhor o que se trata isso e o desafio, o tamanho do desafio que isso é para a nossa vivência cristã ainda hoje. Tudo bem, pessoal? Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso canal. Esta é a segunda parte da nossa conversa sobre dualismo. Fique atento, porque em breve teremos um curso online pormenorizado falando sobre este importante assunto. E se você tiver interesse, participaremos juntos dessa tarefa. Bom, como a gente falou no outro vídeo, o dualismo é quando duas realidades da vida são colocadas em chave de exclusão, ou seja, quando uma realidade tenta anular a outra realidade. Isso é ruim, é perigoso e chega a ser doentio. E o dualismo clássico que o cristianismo herda do platonismo desde os primórdios da era cristã é o dualismo que opunha corpo e alma. O corpo é uma realidade material, imperfeita, ruim e que deve ser combatido. A alma é uma realidade imaterial, é aquilo que mais se aproxima da perfeição, é o que é bom, é o que é puro, é o que é responsável pela salvação e ela deve superar e se afastar da corporeidade. Esse é o dualismo clássico de Platão e que esteve e continua presente no cristianismo desde a antiguidade. E todas as vezes que há entre os cristãos um esforço de anular o seu corpo, isso é uma manifestação clara do dualismo. Muitos cristãos falam sobre carnalidade, isso é coisa da carne, isso é carnalidade. E quando falamos da carne como corpo de um modo pejorativo, isso deixa claro quanto o dualismo ainda está presente em nós. Muitas pessoas têm uma compreensão de jejuar como sendo um modo de mortificar a carne, de maltratar a carne. Muitas pessoas têm a compreensão de que orar não é apenas simplesmente um modo de conversarmos com Deus e termos intimidade com Ele, mas que é uma maneira de mortificarmos a carne. Quando nós entendemos as coisas como apenas uma forma de massacrarmos o corpo, estamos sendo dualistas, porque na mensagem cristã e até judaica, judaico-cristã da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento, não existe um confronto entre o corpo e a alma. Não existe esse confronto e nos vídeos mais à frente eu falarei qual é a proposta judaico-cristã com relação a esse assunto. Mas o dualismo não se expressa apenas nisso. Existe um dualismo que opõe razão e emoção, existe um dualismo que opõe homens contra mulheres, existe um dualismo que opõe igreja e mundo e sociedade, e nos próximos vídeos eu vou falar também mais sobre esses outros dualismos que também são maléficos, que são limitadores, em alguns momentos chegam ao ponto de ser doentios. O dualismo, lá no início da era cristã, gerou, além do dualismo antropológico, que é quando nós vemos o ser humano de um modo dividido, bipartido, entre corpo, que deve ser anulado e combatido, e alma, que deve ser enfatizado e valorizado, como se ambos fossem inimigos. Esse é o dualismo antropológico, que tem consequências graves na prática cristã e na compreensão antropológica do dia a dia. Mas isso também gera umas outras consequências. Talvez das mais graves seja uma cristologia dualista, porque ao longo da história da igreja e ainda hoje, as pessoas tiveram e têm muita dificuldade de entender Jesus como um Deus que se esvaziou de tudo que lhe separava da humanidade, que encarnou, ou seja, assumiu a forma corpórea, assumiu o corpo humano e veio habitar entre nós. As pessoas têm muito mais facilidade de compreender Jesus como Deus, ainda que essa divindade seja uma
caricatura daquilo que realmente é a divindade que Jesus nos revela através da sua vida e da sua pessoa, né? As pessoas falam de um Jesus glorioso, todo-poderoso, que não conhece dificuldades, não conhece obstáculos e tudo mais. E muitas vezes, algumas afirmações nesse sentido, não sempre, mas muitas vezes, são umas caricaturas, não condizem com aquilo que é revelado a nós na pessoa de Jesus e nos evangelhos. E as pessoas têm dificuldade de entender a sua humanização e muitas vezes entendem Jesus ou como um gnosticismo dizia, como um corpo de faz de conta, que não era de fato humano como nós conhecemos. E às vezes parece que a encarnação de Jesus era uma grande farsa, uma grande mentira, que Jesus não assume a corporeidade, a carnalidade de um modo pleno, de um modo concreto, como a Bíblia diz que fez, como o Evangelho diz que fez. E fez isso até as últimas consequências, como Filipenses diz, que ele se esvaziou e assumiu a forma humana, mas não humano qualquer, mas a forma de servo. João diz no início do seu Evangelho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e veio viver entre nós, né? E armou a sua tenda entre nós. E muitas vezes entender um Jesus apenas divino é uma forma de nos afastarmos da humanidade de Deus em Jesus. Humanidade que significa que Deus está ao nosso favor e que Ele é nosso amigo e que Ele veio se encontrar conosco e que esse encontro se dá na humanidade que Ele assumiu e que esse encontro é um ato voluntário e generoso de amor de Deus para conosco. Desprezar a corporeidade, a humanidade de Jesus é desprezar o que há de mais essencial na mensagem cristã e na mensagem de boas novas do Evangelho. E tem outras consequências também, esse dualismo, que é na espiritualidade cristã. Muitos só conseguem entender a espiritualidade como sendo a leitura da Bíblia, a frequência à igreja, as orações, os jejuns prolongados, ou seja, coisas relacionadas ao ambiente religioso. É claro que essas coisas são importantes para a vida cristã. É importante sermos generosos, contribuirmos com os dízimos, com as ofertas. É importante orarmos, tanto na nossa casa quanto na igreja, não é? O Novo Testamento nos ensina isso. É importante que a gente tenha um período para nos dedicarmos em oração a Deus, em reflexão da sua palavra. É muito importante a gente ler, estudar, meditar na Bíblia Sagrada, que é a sua mensagem, a sua palavra para todos nós, mas a espiritualidade não se resume a essas coisas consideradas religiosas. O modo como nós vivemos a nossa vida também é espiritualidade. Na mensagem cristã, Jesus nos ensina que o lugar onde nós vivemos a espiritualidade é a vida como um todo. A minha relação com o próximo é uma forma de espiritualidade. A minha relação, a maneira como eu trato a minha família, os meus amigos, as pessoas que estão próximas a mim, é uma maneira de viver a espiritualidade. Numa espiritualidade dualista, algumas pessoas acham normal ou tolerável ser uma pessoa ruim, uma pessoa que maltrata o cônjuge, os filhos em casa, e que na igreja simplesmente levanta as mãos para adorar como se nada tivesse acontecido. Mas a espiritualidade que Jesus nos ensina é que o modo como eu trato as pessoas que estão na minha casa já é um culto a Deus. E que na igreja, embora seja importante, mas é um reflexo daquilo que eu estou fazendo na minha casa, no meu trabalho, no meu dia a dia e assim por diante, não é? A Bíblia nos deixa isso claro. João, que era um combatente do dualismo, disse que aquele que diz amar a Deus, mas aborrece ao seu irmão, é mentiroso e nele não está a verdade. Jesus nos ensinou que nós nos encontramos com ele quando procuramos por ele no próximo. Vinde, benditos aqueles que
me deram de comer quando eu tive fome, de beber quando eu tive sede, me visitaram quando eu estive preso, e as pessoas não entenderam em que momento fizeram isso para Jesus, e Jesus ensina que toda vez que fizeram isso para um pequenino, fizeram para ele próprio. Isso é espiritualidade. Dar pão para quem tem fome é espiritualidade. Um bom passeio com a esposa, com o marido, com os filhos é um ato de espiritualidade. A conversa saudável entre amigos é um gesto de espiritualidade, assim como as orações, os dízimos, as ofertas, a leitura bíblica, tudo isso tem o seu espaço. Uma coisa não pode anular e negar a outra, não é? Porque senão é dualismo de um lado ou do outro. Então, esse segundo vídeo é para que a gente possa compreender algumas consequências diretas e claras do dualismo platônico que entrou na mensagem cristã e que vocês estão vendo que ainda tem as suas influências em algumas áreas ainda hoje. Cria-se um dualismo antropológico que faz um combate entre corpo e alma, um dualismo cristológico que faz um combate entre o Jesus humano e o divino, o dualismo da espiritualidade que separa aquilo que nós vivemos em nossa vida com aquilo que nós vivemos apenas religiosamente falando e não vê isso como uma conexão entre essas realidades. Esse foi o segundo vídeo, a segunda parte, falando sobre dualismo, e eu espero que você se inscreva em nosso canal, convide seus amigos e amigas para nos conhecer e participar conosco, e fique atento porque em breve virá a terceira parte dessa série de vídeos falando sobre dualismo e as suas consequências na vida cristã. Um abraço a todos e todas e até a próxima.